Hoje, a gente vai mergulhar num dos conceitos mais centrais e, olha, talvez um dos mais incompreendidos da maçonaria: a obrigação. É muito mais que uma simples promessa, sabe? É o laço que, de fato, une a fraternidade. Vamos desvendar juntos o que isso realmente significa e por que é tão fundamental na jornada de uma ação. Para entender a obrigação, nosso ponto de partida tem que ser o coração da loja maçônica, a cerimônia de iniciação. É exatamente ali, no momento de profunda solenidade e de um significado muito pessoal, que o primeiro laço se forma. Vamos tentar imaginar a cena. Um candidato, ali, de pé, prestes a assumir um compromisso que vai definir toda a sua jornada. A atmosfera é carregada de seriedade, de expectativa. Esse é o ponto de virada. É o momento em que uma promessa fundamental está prestes a ser feita. Então, qual é exatamente esse momento crucial? Bem, para muitos maçons a resposta é bem clara. É hora de assumir a obrigação. É nesse ponto que o candidato se compromete, de forma ativa, com os princípios da maçonaria. Mas calma, antes de qualquer promessa ser feita, existe um diálogo fundamental. São feitas algumas perguntas para ter certeza, sabe? Para confirmar que a pessoa está ali por livre e espontânea vontade, que seus motivos são puros e que ela está mesmo disposta a seguir os preceitos da ordem. Isso garante que a obrigação seja uma expressão autêntica da vontade da pessoa, um compromisso selado com total convicção e que, uma vez feito, não deve ser quebrado. Saindo um pouco da cerimônia, vamos agora definir esse conceito central. É interessante notar que juramentos e obrigações são coisas tão antigas quanto a própria história da humanidade. Mas na maçonaria, essa distinção é bem importante. A diferença aqui pode parecer sutil, mas ela é crucial. Um juramento geralmente invoca uma testemunha divina para uma promessa. Já a obrigação maçônica, ela é um vínculo mais profundo. É um acordo que compromete o indivíduo em vários níveis: moral, ético e espiritual. E a própria raiz da palavra já entrega tudo. Obrigar em latim significa atar, ligar. A obrigação é, na sua essência, o ato de se amarrar a uma promessa, de criar um laço por meio da palavra dada. Mas se a obrigação é um ato de ligar ou atar, o que exatamente ela une? Na prática, o propósito dela é forjar unidade. Ela funciona como o elo que conecta um grupo de pessoas que é, assim, incrivelmente diverso. Essa citação resume a ideia perfeitamente. Pense em pessoas de todas as origens, crenças, profissões. O que poderia unir toda essa gente? A resposta é justamente a experiência compartilhada. Assumir a mesma obrigação, se ajoelhar diante dos mesmos símbolos e fazer as mesmas promessas. É esse ritual comum que funciona como a argamassa que constrói a fraternidade. E olha, essa obrigação não é um evento único que acontece e pronto. A maçonaria é uma ciência progressiva e os compromissos evoluem junto com ela. A cada grau, a obrigação se aprofunda. Começa com um simples ato de manter uma promessa e vai culminar numa compreensão muito mais complexa dos deveres e do verdadeiro significado da irmandade. Durante cada obrigação, esses três símbolos, as três grandes luzes, estão sempre presentes. Eles servem para fundamentar a promessa em um dever moral e espiritual, lembrando constantemente o candidato dos seus deveres para com o divino, com o próximo e consigo mesmo. Certo. Agora vamos direto ao ponto mais controverso e, muitas vezes, mal interpretado das obrigações: as penalidades históricas. É fundamental a gente desmistificar essa linguagem do passado. Essa imagem histórica nos ajuda a entender o contexto. As descrições de punições, que hoje podem parecer bem chocantes, eram comuns na linguagem da época em que os rituais foram escritos. E, vamos ser sinceros, considerando que os antigos segredos hoje são fáceis de encontrar, fica claro que o verdadeiro significado dessa linguagem é outro. O ponto-chave é este: as penalidades são puramente simbólicas. Não são ameaças literais, de forma alguma. Na verdade, elas são uma representação dramática da desonra pessoal, daquele tormento interior que uma pessoa íntegra sentiria ao trair a própria palavra. A própria linguagem do ritual confirma isso. A verdadeira penalidade descrita não é física, mas sim a exclusão social e moral. É ser visto como alguém que não é digno de confiança, alguém que não valoriza a honra e a virtude. É, no fim das contas, a perda da boa reputação. E essa frase resume tudo de forma brilhante. O que a obrigação protege de verdade não é um segredo, mas a integridade da pessoa. Para alguém de honra, a mancha de uma palavra quebrada é um destino pior que a própria morte. Então, como é que todo esse ritual simbólico se traduz no mundo real, no caráter e na identidade de uma pessoa?
A resposta está num princípio fundamental. A palavra de um maçom é o seu vínculo. E isso nos leva à pergunta central. Com tudo isso em mente, afinal, o que é que verdadeiramente faz uma ação? A resposta é bastante clara. Um verdadeiro maçom não se define pelo que ele sabe, mas por como ele vive. É alguém que honra suas obrigações, que pratica o amor fraterno e a verdade. E, principalmente, é alguém cuja palavra é, de fato, o seu vínculo na sociedade. É alguém em quem se pode confiar. No final das contas, o foco disso tudo não está em guardar segredos. O ponto essencial é a importância do ato de prometer. É sobre a integridade, a honra e o caráter necessários para sustentar a própria palavra, não só para os irmãos, mas para toda a humanidade. E isso nos deixa com uma última pergunta, uma que vai além da maçonaria e que toca a todos nós. Num mundo onde as palavras podem parecer tão baratas, quanto realmente vale uma promessa? Fica em uma reflexão sobre o valor do nosso próprio compromisso, da nossa própria integridade.